de conversa com o pessoal do Yoga Center. Então, vamos só fechar os olhos, mentalizar, agradecer por esse conhecimento que chega até nós, que nos guia nessa vida, para a gente se tornar pessoas melhores, com mais clareza, com mais sabedoria nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyoti Gamaya Mrityorna Amritam Gamaya. Om Namastê. Então, vamos lá. Vamos começar, porque hoje só abri aqui para o pessoal. Mari e Débora. Hoje eu quero falar de um tema bem importante, assim, sabe? Desde que eu comecei a acordar cedo, isso veio muito para mim, assim, como que eu vou influenciar as pessoas a acordarem cedo e cuidar de si, né? Porque não que para mim é fácil acordar cedo, mas eu gosto de acordar cedo e cuidar de mim, cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo, já é um hábito que eu venho construindo tem muito tempo. Então não é tão desafiador acordar cedo para mim, mas eu sei que para a maioria das pessoas, sim. Então, eu estou procurando ferramentas e estudos para que eu consiga inspirar outras pessoas a acordar cedo e cuidar delas também. Porque não adianta nada eu estar bem comigo mesma, mas o resto da população toda não. Então, a minha intenção com essa live é mostrar e inspirar o porquê que a gente acorda cedo. Por que que o yoga sendo é cedo? Tá dando para me ouvir aí no Instagram? Ok? Então tá. Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta já é assim, ó. Que eu quero fazer para vocês pensarem. Como você escolhe entrar no seu dia? O que você escolhe fazer na primeira hora do seu dia? A mente humana é um jardim. E como você cultiva ela? Como estão suas emoções? Então, essas 4 perguntinhas, elas são essenciais para a gente entender o que eu estou sentindo naqueles primeiros momentos que eu acordo. Como que eu acordo? Se eu já acordo reclamando que eu estou cansada, se eu acordo agradecendo, se eu acordo reclamando. Quais são suas emoções? O que você sente? E outra coisa, como você acorda? Você é atropelado pelo seu dia ou você tem um tempo de organizar sua mente? De, peraí, o que que eu tenho que fazer hoje? Então, é sobre isso essa live hoje, né? Esse chamado que eu quis que vocês viessem, né? Então, é, a minha intenção é que você consiga acordar com alma, com intenção, com consciência. Por que que eu estou acordando? Qual é o motivo de eu estar aqui hoje? Tem que ter uma intenção. Qual que é a minha intenção nesse dia? O que que eu quero para mim? Ah, eu quero brigar menos com o outro, eu quero estar mais presente com a Mia, eu quero estar mais presente com o meu companheiro, eu quero ser uma pessoa melhor nas atitudes. Então, assim, a sua intenção, o que você deseja no seu dia, eu quero trazer meu melhor no meu trabalho. Isso é uma coisa que a gente faz, um combinado com a gente mesmo, antes mesmo da gente acordar, da gente ir para o dia, para o fora. É o que eu falei, né? É rolar a nossa tela interna antes de rolar a tela externa. Então, o feed interno é tão importante quanto o feed externo. E ele influencia muito mais quando a gente deixa na mão do celular ou do outro o nosso dia, ele pode ficar muito mais vulnerável. Então, a gente usar e aí é comprovado. O que eu estudei para trazer aqui foi Napoleão Hill, que é um escritor. E aí ele fala assim que é comprovado, a gente só precisa de 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos que a gente acorde um pouco mais cedo,
que eu sento e organizo a minha mente, eu organizo a minha casa interna. Peraí, o que que eu tenho que fazer? Qual que é a prioridade? Ah, então tá, então eu vou dar café da manhã, depois eu tenho que levar. E aí você vai organizando a sua casa. Agora, se a gente acorda, pega o celular, já mudou toda a frequência do seu dia. Por isso que eu sempre falo para meus alunos do Yoga Sendo, deixa o celular no modo avião, no modo noturno, para que você não tenha que olhar a mensagem e ter que responder. Não, você vai entrar no link e depois do Yoga Sendo, você toma o seu café, responde suas mensagens. Nada é mais importante que você, entende? Na primeira hora do seu dia. Então é isso que eu quero que você entenda. E não é criar um hábito, é sobre criar uma identidade. Qual que é, o que que você se vê fazendo? Como você se vê fazendo as coisas? Os seus papéis? Então, é essa identidade que eu quero que você comece a criar. Então, que eu estou fazendo na primeira hora do meu dia? Se não é cuidando de mim, o que que eu estou cuidando de fora? E que horas que você cuida da sua mente? Porque eu sei que hoje, graças a Deus, tem 1 milhão de tipos de exercício físico e a gente tem a oportunidade de fazer esse exercício físico que muitas pessoas fazem. Mas exercício físico não é cuidar da mente. É totalmente diferente. Uma coisa trabalha o corpo, outra coisa trabalha a mente. E é isso que eu quero entrar. Então vamos lá. Então a gente tem que escolher rolar o nosso feed interno. Então o feed interno é como eu estou, quais são as emoções, quais são o que eu estou sentindo, o que eu escolho para o meu dia, qual a intenção que eu tenho no meu dia. Deixar de reagir ao mundo. Então, como que eu vou mudar um padrão? Eu estou sempre reagindo. É um padrão, isso assim, unânime. Se a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, a gente está no automático. E quando a gente está no automático, a gente está sempre reagindo e a gente não está pensando antes de agir. E é isso que acontece quando você não está conectado com você, não está alinhado com você antes de começar o seu dia, entende? Se você acorda e toma 15 minutos ali sentado, pode ser até na beira da sua cama, o ideal é fora. Você cria um espaço para você sentar e escutar sua mente. Mas se você não tem, pode ser na sua cama. E aí você vai organizar. Depois disso, você vai mudar com certeza a energia do seu dia, não tem jeito. Primeiro você cuidou daqui. E assim, quantas pessoas você conhece que cuidam da mente? Débora, parou aí. Hã? Travou sua voz. Travou? Peraí. Uhum. Tá normal aqui. Então deve ter sido aí, Iris. Vai voltar. Muita energia. Então vamos lá, vou continuar. Então, qual é o alimento que você escolhe para sua mente? Isso é muito importante desde o primeiro momento. Qual alimento que eu escolho para colocar no meu corpo? Ah, alimentos saudáveis. Então, o que eu escolho para alimentar a minha mente? É isso, né? Então, a mente, ela é um campo neutro e que ela está o tempo inteiro recebendo, recebendo, recebendo. Então, se você acorda e já começa a receber do mundo externo, o que que vai ser essa mente? Entende? Ela vai estar o tempo inteiro vulnerável desse mundo externo, recebendo só dele. E como você vai cuidar do seu mundo interno se você nem olhou para ele? Então, é esse lugar que eu quero que vocês encontrem. O Yoga Sendo é isso. É essa a minha proposta. É mais do que fazer postura. É você acordar cedo e cuidar da sua mente. Ouvir ela. O que que ela tem para te dizer? É essa nossa. É isso que eu quero, assim, trazer. É isso que está me inspirando, me movendo. Então, é um exercício que a gente tem que fazer, sabe? Não é fácil. A mente, ela precisa ser treinada. Mas a gente está aqui para isso. Então, o mundo externo, se a gente a gente fica escravo dele o tempo inteiro buscando. Agora, o mundo interno é como se a gente estivesse conectando com o divino, com a força criadora. Então, eu sento ali, eu sinto, eu sou guiada por Deus. Eu não tenho dúvida. Tudo que acontecer naquele dia, ou é para eu aprender alguma coisa, ou é para se for alguma coisa que me faz sofrer, é porque eu tenho que aprender com aquilo ali. Se é alguma coisa que me faz feliz, é para aprender também. Então, a gente tem que estar o quê? Alinhado, conectado.
É essa a nossa intenção de quando a gente acorda e coloca aqui, ó, peraí, vou respirar, vou ouvir o que é o meu corpo, vou ouvir meus sentimentos. É raro pessoas que fazem isso, a verdade é essa. Se todo mundo fizesse isso, acho que não estaria o mundo do jeito que está. A verdade é essa. E quanto mais a inteligência artificial chega, quanto mais a tecnologia chega, a tecnologia, na verdade, é ótima, né? Olha o tanto de conhecimento que a gente recebe. Mas se a gente ficar também só aqui na palma da mão, no externo, ou trabalhando, ou nisso ou naquilo, a gente não consegue cuidar do interno. Então, acordar com propósito é bem importante. Acordar com propósito é o quê? Ontem eu fui dormir, né? E à noite, às vezes, nem não é do jeito que eu gostaria. Os meninos acordam e tal. Mas eu pensei assim, eu vou acordar descansada. Não importa como for, vou acordar descansada. Porque se eu já acordo pensando assim, vou estar cansada. Nossa, vou amanhã, nossa, 5 horas da manhã, meu Deus, eu tenho que acordar 4h40. Então, se eu já acordo assim pensando, vou ficar cansada, eu vou ficar cansada. Agora, se eu, numa noite anterior, eu penso assim, eu vou acordar super disposta, não importa como vai ser a noite, pronto, eu vou acordar disposta. Por quê? Porque eu conversei com a minha mente. Peraí, mente, você está numa programação falando que você está cansado, que está cansado, está cansado. Agora eu vou programar ela de outro jeito. Não, não estou cansada, eu vou acordar disposta. É o que eu gosto de fazer. Então, a gente tem que ir conversando com a mente, treinando ela e trazendo o porquê que eu tô acordando cedo. Se você não tem um propósito de porquê que você está acordando cedo, daqui a um tempo você não vai acordar cedo mais. E aí pronto, tá tudo certo também. Entendeu? Então a vida, ela tem que ter, não é eu tenho que ter um propósito para viver e tal. Não, a vida já é um propósito. E acordar cedo é comprovado que te mantém conectado com você. Acordar cedo e estar e buscar esse lugar de presença, né? E esse lugar ninguém pode fazer por você, só você. Então, esse propósito é uma escolha e só você pode fazer por você, mais ninguém. Então, ou eu escolho acordar atropelado, engolido pelas funções, ou eu escolho acordar e cuidar da minha mente. São dois caminhos. Os dois são difíceis. Então, você tem que saber qual que você quer, qual difícil você quer escolher. E aí, assim, o que mais eu sinto nos meus alunos, em mim, é esse cansaço coletivo, de tipo, é muito cedo, eu não consigo. Tá, ninguém conseguia, entendeu? É isso que o Napoleão Hill fala, ninguém conseguia, isso foi moldado, entende? Todos os gênios acordavam cedo, liam, meditavam. Então, você acha que eles acordaram? Eles viveram com esse hábito? Não, eles moldaram esse hábito neles, eles construíram esse hábito neles. Então, não é, eu preciso fazer isso. Não, você não precisa. Se você não tiver um propósito, não tem por que você acordar cedo. Agora, se você acorda cedo, percebe que aquilo ali muda a energia do seu dia, você vai falar, amanhã eu quero de novo. E aí isso vai deixando de ser uma necessidade, vai deixando de ser um, um peso acordar cedo, vai começando a ser uma necessidade. Nossa, peraí, deixa eu acordar cedo porque eu quero me conectar comigo mesmo. E aí isso vai virando, igual ele fala, não é nem um hábito, é uma identidade. Mas por que eu tô aqui falando isso? Porque eu quero ancorar isso em vocês, porque não é fácil. A mente, ela fica tirando a gente, ela quer colocar a gente só no conforto, só que no que é confortável. Quando a gente tira ela do confortável e coloca ela numa zona de conforto, nos desafios, a primeira coisa ela fala aqui, não quero não, nem isso não é para mim, não é para mim. Então, qual é o propósito em acordar cedo? É isso que eu quero que você pense. E eu tô te explicando o porquê, tá? Então, eu vou te dar ferramentas para que a sua mente, o seu intelecto, receba esse conhecimento e você realmente tenha motivação. Não é nem motivação, não tô aqui para te motivar, eu tô aqui para te inspirar e te mostrar que o caminho tem dois caminhos: ou você acorda engolido, ou você acorda cuidando de você. Então, ele fala, né? O Napoleão Hill fala que as primeiras horas da nossa manhã, elas são muito importantes. Elas determinam como vai ser o seu dia. Então, se você já vai para o feed,
você já sabe como é que vai ser seu dia. Você vai estar já entregando os seus sentimentos e tudo que você tem ali para aquele feed. Então, você já está entregue, acabou. Agora, se você primeiro rola aqui dentro, aí você vai começando a criar esse movimento, tá? É uma escuta, e é importante também, eles falam, inclusive eu vou colocar essa proposta no Yoga Sendo, que todo dia que a gente meditar, eu quero que vocês escrevam o que vocês sentiram depois da meditação. Não precisa ser longo, uma palavra ou qualquer coisa. Eu não quero nem, não precisa nem me falar, mas a gente pode ir compartilhando depois. Mas eu quero que vocês escrevam. Por quê? As pessoas, os gênios, os escritores, eles escreviam, eles apreciavam a natureza, eles acordavam cedo, eles não tinham influência, tanta influência externa de celular, de informação, então era tudo recebido mesmo. E como eles recebiam isso? Porque eles tinham tempo para apreciar, eles tinham tempo de acordar e conectar com essa energia do sol antes do sol nascer. Os nossos avós acordavam antes do sol nascer, não é tão antigo assim. É uma coisa ancestral, né? Na verdade é essa, acordar antes do sol nascer, não é nada, eu não tô falando nada que não seja algo que já existe. Então, é, eu quero que você vá alinhando o seu campo energético com algo maior que é Deus. Então, essa é a intenção de a gente acordar e fazer ali a nossa intenção de 15 minutos, 10 minutos, não importa quanto tempo, mas acordar antes de tudo, sabe? E cuidar desse alinhamento. E aí a gente tem que observar as desculpas da mente. Porque não existe cenário perfeito para acordar cedo. Não existe. Ah, meus filhos têm que dormir a noite inteira para eu acordar cedo. Não, não existe isso. Se eu ficar esperando o cenário perfeito para acordar cedo, não vai ter. Então, eu estou perdendo uma oportunidade de cuidar da minha mente. São poucos que acordam e fazem essa conexão. Então, esse conhecimento, ele fala, é o elixir, é um, é um, tipo, uma coisa pura que a gente está recebendo, sabe? Ô, Tiara, põe no mudo aí para mim, eu não estou conseguindo acessar aqui no Zoom. Seja bem-vindo. Então, você escolhe, né, como você quer receber, como você quer que seu dia seja. Depende só de você, de mais ninguém. E aí ele fala que a gente precisa plantar isso na hora que a gente acorda. O que eu quero para o meu dia? Eu planto naquele jardim da mente o que eu quero para o meu dia. E aí eu vou regando, cultivando esses pensamentos. Porque se eu já acordo e já entrego a minha mente para o externo, acabou. Aquilo ali pode ser que mude totalmente a sua energia e você às vezes continua com o mesmo padrão de comportamento, continua com o mesmo padrão mental, né? E assim vai. Então, esse momento de pausa é muito valioso, de escuta interna, de alinhamento de você com a sua mente e com Deus. A mente, a gente não consegue ver, nem fechando os olhos. Ela vive num lugar muito sutil. E é por isso que ela é um instrumento que nos liga ao divino. E é por isso que a gente precisa cuidar dela. Porque se eu não conheço nem quem eu sou, quem é a minha mente, como é que eu vou me relacionar sem ser influenciada pelo externo? Então é muito sutil esse lugar e também muito poderoso. Hoje eu estava escutando uma mulher, né, doutora Proctor, enquanto eu estava malhando, e ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falou: como que primeiro ela falou assim, a gente não é ser humano. A gente não é ser humano. A gente a gente está ser humano, a gente é uma energia. E quando a gente está ser humano, a gente tem pensamentos. E se a gente souber o quanto o nosso pensamento e a nossa palavra é poderosa, a gente começaria a pensar antes de falar. Então, eu nunca vou falar mal de mim mesma. Eu nunca vou falar mal, vou ficar falando dos outros, julgando os outros, porque isso vai criando a minha realidade. Entende?
Então, qual o tipo de pensamento que você está cultivando? Isso muda tudo, né? Ei, Léo, saudade também, querido. Nossa, tem tempo, hein? A gente fez faculdade junto. Então vamos lá, né? Seu corpo vai resistir, sua mente vai criar desculpa. Ah, não consigo acordar cedo. Ah, é difícil para mim. Tá, isso daí eu já escutei, escuto sempre. É difícil mesmo, confesso. Não é fácil, mas não é para ser fácil, é para ser desafiador. E aí quando deixa de ser desafio, começa a falar, não, quando eu não, o dia que eu não acordo e fico aqui 5 minutos comigo, meu dia não é o mesmo. O Saulo tá aqui para falar a verdade, é ou não é, amor? Eu sempre acordo cedo. Tem dia que eu não acordo cedo, parece que meu dia faltou alguma coisa. E aí faltou o quê? Faltou essa presença comigo mesma. É isso que faltou. E aí, às vezes, eu desconto no meu filho, desconto no Saulo, desconto no meu colega de trabalho, e aí eu não sei nem o que está acontecendo, porque na verdade eu nem conectei comigo. Como é que eu vou conectar com o mundo externo? Então, isso que eu estou trazendo é uma coisa assim, na verdade, é uma bênção. E eu não estou trazendo nada demais, é só ó, acordar e cuidar da sua mente. E vamos juntos. Essa semente que a gente vai plantando nela, sabe? E aí ele fala uma coisa que é o que a gente já sabe, que é a fé que ele fala que é o elixir, é o que te traz o impulso para você viver. A fé, ela é o que move o seu pensamento. Se você não tem fé, se você não acredita nisso tudo, não tem nem por que você tá como é que eu falo? Não é que não tem porquê, né? Mas assim, a fé, ela te move a ter bons pensamentos. Então, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé naquilo que eu estou plantando, sabe? Então, é esse o caminho que a gente tem que seguir. A fé, ela nos deixa na presença, ela nos deixa entender o que que eu estou fazendo aqui, né, nesse planeta. É igual essa moça que eu estava escutando também, né? Ela falou assim: ah, porque os alienígenas estão chegando, nananã, né? Tem essa viagem aí. Aí ela falou assim: e você acha que você é o quê? Você vem de onde? De repente você implanta dentro da barriga da sua mãe e nasce. Você estava onde e vai para onde? Você era o quê? Então, assim, se a gente não. E aí você está esperando que você vai para o mundo de lá. Você tá pensando em ir para onde? Depois que você acabar esse planeta, essa existência sua nesse corpo. E aí, se você não for uma pessoa melhor aqui, não é você, não é que Deus é ruim ou bom. Ah, eu vim para passar dificuldade nesse planeta. Não, não é isso. A sua escolha é aqui. Você escolhe o que você quer viver, as suas atitudes, como você quer viver, como você escolhe isso para sua vida, porque isso sim vai mudar o que você vai receber na próxima encarnação, não sei, né? Na próxima dimensão, a gente não sabe. Então, eu quero que vocês entendam que o que a gente está vivendo aqui é tudo uma escolha. E a escolha de acordar cedo e cuidar da sua mente é também tem que ser com propósito, com intenção. Então, fazer o que eu sempre fiz vai me manter aonde? Nos mesmos resultados. Pronto, isso é fato. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, acordando no mesmo horário, mantendo a mesma. Ah, mas eu não estou satisfeito do jeito que eu estou tratando meus filhos, eu não estou satisfeito do jeito que eu estou tratando meu companheiro, meu trabalho, nananã. Tá, mas você mudou alguma coisa? Então, não tem como você ter resultado, tá? Então, fazendo o que sempre fez, receberá o mesmo resultado. Então, a única forma de romper esse ciclo, olha só, a única forma de romper esse ciclo é mudar a forma que você desperta. Pronto. A verdade é essa. Se você sentou, organizou, escutou, ou silêncio, que eu sempre falo isso para meus alunos, tem dia que é silêncio, tem dia que não é não. Tem dia que é um barulho, a mente está, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, parece que 10 minutos vira 3 horas. Mas aí você tem que falar o quê? Mente, agora eu não tenho que fazer nada, eu estou aqui conversando com você. Vamos acalmar e vamos resolver o que que a gente precisa fazer no nosso dia para dar tudo certo, né? Então, e aí a gente vai treinando ela, né? E o que que exige tudo isso? Exige coragem. Eu falei isso ontem, eu acho. Coragem para vencer esse desafio. Por quê? Porque no começo é desafio. Depois vira natural acordar cedo, entende? E não é acordar cedo, ah, eu acordo cedo. Não, tem dia que eu não acordo cedo. No final de semana eu acordo 6h30, 7 horas. Mas eu sempre tenho meu momentozinho de 10 minutos.
Acordo, venho aqui, acendo minha velinha, agradeço por mais um dia, que é outra coisa. Como você acorda? Você já acorda? Primeira palavra que a gente tem que falar, fazer quando a gente acorda é obrigado por eu ter aberto os olhos. Pronto. E obrigada por você me conduzir nessa vida. Pronto. Então, eu já entreguei ali, e é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para meus filhos e para todos os seres. Então, a gente vai mudando dentro e as coisas vão refletindo fora. A verdade é essa. Então, a mudança ela precisa vir lá do coração, né? Acordar com intenção, com ação, com coração. Então, isso faz muito sentido, né? Então, a gente vai organizando a nossa mente, vai limpando a nossa mente, liberando espaço. É isso que a gente tem que entender. O que que eu estou fazendo? Meditando. Eu estou liberando espaço, limpando o que é velho, o que não está fazendo mais sentido, o que está me travando. A meditação, esse movimento de cuidar da mente, é isso. É tipo assim, já foi, não existe mais. Eu preciso ir agora para frente, para trás não vai mais. Entende? É esse movimento que o universo espera da gente, que Deus espera da gente aqui. Porque o ontem não existe, nada mais existe. E a gente fica preso numa memória, sofrendo e apegado em algo que não está fazendo mais sentido, sabe? Só que a gente está ali, né, todo dia, vivendo tão apegado, tão enraizado, que isso é meu e ninguém me tira, e se me tirar, entendeu? Então, assim, isso vai gerando vários pensamentos e a gente vai ficando cada vez mais preso nessa matéria, em vez de a gente ficar mais leve, né? Não é que a gente não tenha que ter, a gente tem que ter tudo que Deus nos dá, a gente tem que cuidar, mas a gente tem que cuidar até que ponto? Porque ficar sofrendo por ter, tá bom, eu vou ter um iPhone 16. Aí eu tenho um iPhone 16, o iPhone 16 cai e quebra, acabou minha vida. E não é isso, sabe? Tô encerrando já para a gente entrar na roda de conversa aqui com os alunos, tá? Se você está aqui, ó, a fé constrói na escuta, na presença, no silêncio. Então, ó, antes do mundo entrar, eu preciso me conectar. Antes do mundo entrar, eu preciso me conectar. Isso é bem importante, esse alinhamento. E aí, com o tempo, mas é com o tempo, deixa de ser um sacrifício e começa a ser um privilégio. Eu tô falando que acordar cedo é para poucos. Acordar cedo que eu falo para cuidar da mente. Poucos fazem isso. Não é muita gente. Então, se você está tendo essa oportunidade, se isso está chegando até você, é porque você vai sim conseguir, sabe? E você vai sentir que é o que te faz bem. Esse reencontro, né? Dessa missão que você tem que fazer. O que que eu tenho que fazer no dia? Qual que é a minha missão? Eu como mãe, eu como professora de yoga, qual é a missão? Não tenho que achar bom e ruim, eu só tenho que fazer. É a minha missão, é o que eu vim fazer aqui nesse planeta. Você tirou o fone de ouvido e não sei como voltar. Ai, minha sogra, não sei. Você tá me ouvindo? O pessoal do Instagram tá me ouvindo? Então, ó, viver por escolha e não por reação. O despertar, ele é um momento sagrado. E o sol, o nascer do sol é um altar. O nascer do sol é um altar. Você nem precisa de ter altar na sua casa. Só de você olhar para o sol, não importa se ele já nasceu, olha para o sol, é um altar. E esse lugar é sagrado do despertar, do amanhecer. Então, a sua mente agora, ela começa a caminhar num novo caminho, quando você escolhe acordar cedo. E aí, quando você começa a caminhar um novo caminho, o que que é esse caminho novo? Desconhecido. E esse caminho novo vai ter o quê? Resistência. E aí, você vai precisar o quê? Vencer. Se te faz bem, eu vou vencer. Uma pessoa, e aí, e o que que isso vai trazendo pra gente? Então por que acordar cedo? Nossa, mas acordar cedo pra quê? Você vai começar a ter clareza na sua mente, clareza nas suas atitudes, equilíbrio na forma de viver. É isso que a gente precisa, todos nós. Hoje eu estava numa reunião com uma aluna, e aí ela falou para mim que está pedindo paciência. Eu falei assim, nossa, Lê, paciência a gente não pede, sabe por quê? Se a gente pede paciência, Deus manda
pessoas que vão te exigir paciência, ou em situações. Então a gente pede o quê? Clareza para eu saber lidar com qualquer situação. É isso que a gente tem que pedir. Clareza sempre. E equilíbrio. Então uma coisa vai como se fosse vai se, sabe, vai acontecendo. Só que não é de um dia para o outro. Só que o benefício é no dia, eu tenho certeza. Isso eu posso provar e comprovar a todos os meus alunos. Quando fazem, a energia do dia é outra, quando não fazem, a energia do dia é outra. Fato. Então, é aí que mora a transformação. E aí, se você não, assim, ele fala, né, o Napoleão Hill, que se a gente não faz isso, a gente está perdendo uma oportunidade de definir o tom da sua vida, definir a nota que você quer tocar, né? Então, a gente está vivendo, mas a gente não está pensando como estou vivendo, e sim só vivendo, sabe? Sendo sem consciência, sem presença, só no consciente, só nesse inconsciente coletivo que tá todo mundo fazendo a mesma coisa e você tá ali no meio e você não. E aí quando você para, você fala: ah, peraí, era só isso, era só isso. Então, esse alinhamento, quando você acorda, ele precisa muito dessa conexão, desse momento, e ele não precisa de muito tempo. Ele fala que é 5, 10, 15 minutos. E eu acredito, porque realmente é. A meditação, para ela ir para uma meditação mais profunda, ela exige um pouco mais, confesso, são coisas diferentes, tá? Mas eu quero aqui trazer o ato de acordar cedo e não sobre a meditação. A meditação, ela vai vindo com o tempo, tá? É, então é isso, acordar e decidir ouvir a sua mente e se conectar com Deus. Eu vou ir mais rápido aqui para a gente ir encerrando, tá? Então, de manhã você está limpo, inteiro, e ainda, então, assim, não recebeu nada de fora, sabe? Isso é bem importante. Por isso que é muito importante acordar cedo e cuidar da sua mente, porque ainda você não recebeu nada, tá só você e ela. Então, naquele momento, é o que você precisa, é só escutar ela, e pronto. E aí, a gente às vezes fica, né, atropelando esse momento. Por quê? Porque nunca foi ensinado. Ah, se você acordar mais cedo, 15 minutos, vai ser bom para você, né? A gente está vivendo isso com o Otto. Esses dias o professor falou: ah, acorda ele mais cedo para ele ir já sintonizando. E a gente também é assim. Então, por que que a criança precisa disso e a gente não? A gente é um adulto cheio de coisa para fazer, a mente acelerada, um monte de gente ansiosa. Por que que eu tô ansiosa? Ansiedade não é Sabia que a ansiedade não é uma doença? Eles estão tratando como doença, mas não é. A ansiedade é como se fosse uma febre, ela é um sintoma. Ela te fala que algo aí dentro não tá bom. Tem algo errado aí. O que tá errado? Aí você precisa entender. E aí você precisa entrar para entender o porquê que você está ansioso. Vou dar um exemplo. No começo do ano, eu estava sem trabalhar, né? Criando, trazendo o yoga sendo, meditando muito, muito, pedindo muito a Deus como deveria ser o yoga sendo. E eu estava ansiosa, confesso. Voltei a roer unha, não foi legal. E aí hoje eu já consigo perceber que aqui foi uma fase, passou. Eu estava ansiosa, uma fase longa, eu fiquei uns 4 meses ansiosa. Não ansiosa de crise de ansiedade, mas eu estava, pela atitude eu estava. Só que aí eu fui percebendo que era isso que ia passar. E passou. E eu posso navegar por esses sentimentos. Eu não tenho medo mais de ficar presa num sentimento, porque é para isso que a gente está aqui. A gente veio navegar nesses sentimentos. E esse momento de escuta interna é isso. Que sentimento eu tô agora? E a gente fazer isso durante o dia também é importante. Peraí, o que eu tô sentindo agora? E aí, para tudo isso acontecer, exige uma coisa: persistência. E para a gente ter persistência, eu vou falar e é realidade mesmo. Persistência é para poucos. E é verdade. Ele falou isso no vídeo dele, não foi só ele, várias pessoas que eu vou escutando, o do Evox lá, essa menina também que eu escutei hoje, a Dr. Proctor, ela falou: as pessoas, elas querem as coisas para ontem, aí elas vão e tomam remédio. O remédio não vai resolver, ele vai camuflar tudo que você precisa, ou a dor no joelho ou a dor na mente. Então, se você não tiver persistência para sentir
o bem que isso te faz, você vai desistir. E aí, o resultado não é imediato, nada é imediato. Para você comer bem, você tem que fazer seu alimento, não é? Ou senão você vai comer pão, que já está pronto. Que tá tudo bem, eu também gosto de pão, mas nem todo dia eu como pão. Então, o imediato nem sempre é o melhor. Então, essa dose diária de cuidar da sua mente, ela é a pílula que você precisa, que você não precisa. Claro, tem pessoas e pessoas, tem pessoas que precisam do remédio, mas não, a gente não pode ficar dependente do remédio. O remédio ele tem que entrar na sua vida, te fazer movimento para você sair. E aí, vou encerrando já, porque eu quero que a gente cultive, não é um hábito. Eu quero que a gente entenda que isso vai se tornando uma identidade. Nenhum gênio, nenhum escritor, ninguém cria um hábito. Nasce com um hábito, nasce com essa identidade. Ah, vou acordar cedo porque é bom. Não. As pessoas vão acordando cedo porque elas vão sentindo o benefício de acordar cedo. É isso que acontece. Então, não é uma coisa o que eu tô falando não é uma coisa nova, é uma coisa todo mundo assim, que vive essa experiência, ela consegue lapidar a mente dela. E aquilo ali vai tornando uma identidade. Só que é um caminho novo. E o caminho novo é difícil de se seguir, porque ele tem pedras, ele tem desafios. E a gente precisa ou escolher qual desafio que eu quero. Eu quero acordar cedo para cuidar da minha mente, ou eu quero acordar sendo atropelado pelas mensagens, pelas funções? Qual escolha eu faço? Vou encerrar por aqui e vou continuar com meus alunos. Obrigada, agradeço por todo esse conhecimento que chega, de verdade, sou muito grata, é isso que eu estou buscando, é isso que eu quero levar de coração, é isso que eu quero sentir mesmo, sabe? Para poder inspirar e a gente trilhar junto, sendo pessoas melhores. Vou só encerrar aqui no Instagram e a gente continua aqui no Zoom, tá? Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Obrigada.